Muito bom dia, graça e paz, amém? Ale Lima na área, diretamente do centro da cidade. Cheguei 1 hora mais cedo, aproveitar que não tem ninguém aqui para fazer uma breve reflexão com vocês sobre uma oração que eu fiz hoje de manhã mais cedo, né? Que eu sigo sempre um bispo e eu faço a minha rotina espiritual junto com as orações dele. E hoje ele estava falando muito sobre o inimigo. O inimigo está mais perto da gente do que a gente imagina, concorda? Às vezes pode ser até um parente. Eu vou fazer um testemunho vivo aqui. É muito fácil você falar para todo mundo que você conquistou um campeonato de futebol, que você comprou uma coisa nova. Eu, quando era mais novo, quando me formei como DJ, eu saí contando para todo mundo: me formei como DJ, fiz o curso, me formei. As pessoas falaram que era mentira. Tive que mostrar o diploma para dizer que é verdade. E eram amigos próximos, não vou citar nomes, era coisa de criança. Mas já ali já acontecia mesmo a pessoa torcer contra as suas conquistas. Isso é muito feio, isso é muito ruim. E agora que eu sou convertido, eu entendo como combater esse tipo de torcida contra. Que o inimigo às vezes usa as pessoas que você mais ama também para poder te desanimar e te destruir. Então, no contexto bíblico, essa frase faz todo sentido. A Bíblia é muito clara sobre a realidade da guerra espiritual, mas ela também nos dá um manual exato de como lidar com o inimigo. A mais importante de como vencê-lo. Na perspectiva bíblica, o inimigo pode estar perto de 3 formas: ao nosso redor, que são espíritos malignos, através de pessoas, como eu acabei de relatar para vocês, né? Falsos amigos ou opositores, né? Ou dentro de nós, dentro da nossa própria carne, do nosso próprio pecado. O inimigo também age se a gente der uma brecha. E o que a gente sente? Se você sente que o inimigo está por perto, a Bíblia orienta a fazer o quê? O que Deus te orienta a fazer? Usa armadura, irmão. Usa armadura, é o que eu faço o tempo inteiro. Usa armadura, se blinda. Um texto clássico sobre a batalha espiritual está lá em Efésios 11-13, que é sobre a armadura divina. A orientação não é entrar em pânico, mas se vestir espiritualmente. Revistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas é contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas. O que a gente tem que fazer? E você vai fazer o quê? O que a gente tem que fazer? A armadura inclui a verdade, a armadura inclui a justiça, a armadura inclui a fé como escudo para apagar as setas inflamadas do maligno, a armadura inclui a salvação e principalmente a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, viver uma vida íntegra, e é a sua maior proteção. Outra coisa muito importante para a gente poder vencer essa guerra espiritual é o que Jesus diz lá: vigiai e orai, vigie e ora, fica alerta. O apóstolo Pedro faz um alerta muito realista sobre a proximidade do perigo em 1 Pedro 5, versículo 8: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão que ruge procurando a quem devorar. E o que a gente tem que fazer sobre isso? Estar sóbrio e vigiar significa não andar espiritualmente dormindo. Fique atento às tentações, fique atento às brechas que você abre no seu comportamento, as conversas que alimentam os ambientes que frequentam. O leão só ataca quem está distraído ou afastado do rebanho. Não se distraia, não se afaste do rebanho. Sujeite-se a Deus e resista. Muitas vezes focamos tanto no inimigo, a gente fala tanto no inimigo, que esquecemos da primeira parte do versículo de Tiago 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. A ordem importa aqui. Primeiro você se alinha com Deus, obediência, oração, jejum. Quando você está desalinhado com Deus e não tem autoridade para resistir a mal nenhum, uma vez submisso a Deus, você diz não ao erro, você resiste, simplesmente é não, não é não, e o inimigo é obrigado a recuar. Lembre-se de quem está com você, quem está com a gente é Deus. Se o inimigo está perto, aquele que te defende está ainda mais perto, está dentro de você. Guarda essa promessa, está lá em 1 João 4, versículo 4. Filhinhos, vocês são filhos de Deus, Deus os vencerá, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo.
Entende, gente? E o inimigo está mais perto de todos. A Bíblia também alerta que o maior inimigo, às vezes, não é o diabo, mas é o nosso próprio coração, porque é um coração enganoso. Está lá em Jeremias 17, versículo 9. As inclinações da nossa carne. Por isso a maior batalha espiritual acontece aqui, ó, na nossa mente. Entendeu? E é por isso que eu ando sempre com a armadura. Vocês sabem como é que funciona a armadura divina? De que ela é feita? Vou dizer para vocês. A armadura divina, ela é uma metáfora cristã, descrita pelo apóstolo Paulo em Efésios 6, que representa as defesas espirituais contra as tentações do mal. E ela tem 6 peças, tá? Simbólicas, que inclui o cinto da verdade, que é viver com integridade e sem mentiras, a couraça da justiça, que é proteger o coração fazendo o que é correto, os calçados da prontidão, que é estar disposto a espalhar a paz do evangelho, o escudo da fé, que é confiar em Deus para bloquear as dúvidas e ataques, o capacete da salvação, que é proteger a mente com a certeza da salvação, e claro, a espada do Espírito, que é a própria palavra de Deus usada para combater o erro. O apóstolo também destaca que essa proteção deve ser acompanhada pela oração e vigilância constante. Você pode aprofundar todo o seu conhecimento em cima da Bíblia. Eu estou aqui para isso. O meu nome é Alessandro Mesquita, eu sou membro de uma igreja, de uma congregação, de um ministério. Estou aqui totalmente revestido pela armadura divina para passar uma mensagem positiva nesse início de sexta-feira, que já começa o final de semana cheio de tentação. A todos vocês uma boa sexta-feira, que Deus os abençoe abundantemente. Um beijo no coração.